Bom dia, família. Graça e paz seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. É com muita alegria que eu estou aqui para deixar algo ao seu coração para que você possa refletir. Quem nos acompanha, quem me acompanha nas ministrações, as pessoas que são discipuladas pelo Espírito Santo por meio da minha vida, sabe que eu sempre costumo dizer que carisma não é caráter. E algumas pessoas sabem, para quem não sabem, eu costumo dizer isso em decorrência da leitura de um livro que eu fiz do Renato Rubin, que se chama Muito Carisma e Pouco Caráter. E eu acordei hoje, impelida pelo Espírito Santo, em compartilhar algo que está escrito nesse livro com vocês, que é bem pertinente a tudo aquilo que eu venho falando em todo esse tempo, e principalmente esse ano, que é um ano eleitoral, faz muito menção a tudo aquilo que o Senhor traz como um contexto para as minhas ministrações, para essa reforma intelectual, para essa reforma cultural, para essa reforma educativa dentro das igrejas e fora das igrejas, porque se nós somos o sal e a luz do mundo, nós precisamos entender que a reforma, a reeducação, toda a reestruturação e o conserto vai começar de dentro para fora, que é o que nós vemos nas Escrituras. Nós vemos que quando Deus tinha algo para fazer no meio das nações, no meio dos povos, ele tratava primeiro com o seu povo. Então nós precisamos entender que se nós esperamos algo diferente para a nossa nação, se nós esperamos viver o cumprimento de todas as promessas que Deus tem para o Brasil, nós precisamos olhar para dentro de nós. As igrejas, os cristãos, eles vão precisar olhar para dentro de si e permitir que o Espírito Santo faça uma revista. Que esse general, que é o nosso Deus, ele faça uma revista no seu exército e que ele venha então tirar tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nós fomos adquirindo ao longo da nossa caminhada que não convém e que de fato não tem nada a ver e não tem coerência com a palavra de Deus. E aí eu quero ler com vocês um trecho desse livro que nos diz assim: a igreja e a sociedade, a integridade esperada. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. No dia 10 de dezembro de 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela podemos enxergar os seguintes itens: igualdade de todos os homens em dignidade e direitos, condenação por discriminações de raça, cor, sexo, língua, religião ou opinião política, condenação à escravidão, afirmação da liberdade, condenação da tortura, afirmação do direito de justiça, afirmação do direito à privacidade pessoal e familiar, do direito à liberdade de locomoção, afirmação do direito de asilo político, direito à propriedade, afirmação da liberdade de pensamentos e consciência, a liberdade de expressão, de reunião e de associação, afirmação do direito à escolha livre de governantes, e eu vou ler isso aqui de novo, associação, afirmação do direito à escolha livre de governantes, direito à previdência social, ao trabalho, ao lazer, à atividade cultural e a uma ordem internacional justa. Ao lermos a declaração, podemos notar que todos os seus princípios são fortes e, acima de tudo, se assemelham com o que encontramos nas Sagradas Escrituras, os valores universais do reino. Nisto vemos que a sociedade está à procura da cura de uma de suas aberrações, as injustiças, que são geradas muitas vezes por vidas sem Deus. Como cristãos, somos chamados a mostrar à sociedade aquilo que nós temos, ou seja, a luz e o sal, capaz de mudar esse contexto. Não adianta ter uma linda declaração se não existe força para praticá-la. De boa vontade, o mundo já está cheio. No entanto, ele, o mundo, quer ver quem tem força para pregar esses valores. Podemos afirmar que sem Cristo,
o homem não tem forças para praticar os valores universais. Somente a igreja poderá pregar esses valores e mostrar a diferença que é Cristo. Contudo, antes dela, a igreja mostrar do lado de fora, deverá vencer o mundanismo que corrompe todo o valor digno. Assim, como todo o país em ascensão, a igreja também sofre com ditaduras, democracias de mentiras, busca de status, prestígio, poder e dinheiro. Devemos acabar com isso em nosso meio. Somos chamados para salgar, e se isso não acontece dentro de nossas paredes, quem poderá acreditar na igreja além dos muros? O princípio cristão é claro. Toda mudança deve começar primeiro dentro de nós e depois se espalhar por toda a parte. Através da história, podemos notar que sempre a sociedade esteve, sim, à espera de algum fato ou de alguém que pudesse vir e mostrar como se aplica os valores na prática. E uma das demonstrações, no meu ponto de vista, a maior de todos os tempos foi a de um pastor batista, Martin Luther King Jr. Esse grande homem entendeu que a missão da igreja ia muito além dos muros. Entendeu que os valores do reino foram estabelecidos para todos, independente de ser cristão ou não. Assim começou a luta de King contra toda forma de discriminação e direitos dos negros nos Estados Unidos. Em 1963, no dia 28 de agosto, o pastor King organizou uma marcha em Washington, capital dos Estados Unidos. Mais de 250 mil pessoas marcharam em direção à Casa Branca. Estes tiveram o privilégio de ouvir o sermão histórico que grita até hoje nos ouvidos da humanidade. Digo hoje a vocês, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o real significado de seu credo. Nós sustemos essas verdades para ficar evidente que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos será capaz de se sentarem juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia até o estado do Mississippi se tornará um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que um dia meus 4 filhos viverão em uma nação em que não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E aqui é o que eu quero deixar para vocês, para que vocês possam refletir. Sabe que nós vemos muitos discursos, nós vemos pessoas muito carismáticas arrebatando multidões, mas nós vemos pouquíssimo caráter, ou talvez caráter extinguido. E nós, como sendo igreja, nós precisamos acordar, porque as pessoas não vão fazer aquilo que nós falamos, elas vão fazer aquilo que elas estão vendo a gente fazer. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam falando que todo político é ladrão. Mas e você? Será que você é honesto? Será que você tem caráter? E principalmente você que fala que é cristão. Sabe que nós precisamos olhar para dentro de nós. O Senhor não nos chamou para julgar as pessoas e apontar o erro delas. O Senhor nos chamou para olhar para dentro de nós. E nós sermos totalmente transformados. Porque sem Cristo, uma pessoa sem Jesus, ela não vai cumprir as ordenanças de Deus. Ela não vai viver uma vida justa, uma vida reta, uma vida que demanda caráter. Então, primeiro é em nós, para depois ser através de nós. E se nós queremos influenciar uma cultura, se nós queremos reestabelecer aquilo que se perdeu, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que de tempos em tempos o Senhor levantava um profeta, para quê? Para inventar uma Bíblia nova? Para inventar uma palavra nova? Não. Ele pegava o que já existia das Escrituras e ele trazia isso à memória ao povo. Ele fazia com que esse povo, então, agora viesse a endireitar os caminhos tortuosos. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, então, lembrar a nós mesmos aquilo que o Senhor nos ensinou. E quando nós conseguirmos agora, então, viver todos os preceitos e ordenanças de Deus por meio do auxílio e ajuda do Espírito Santo, então nós vamos estar aptos e vamos ter caráter e autoridade para ensinar isso para as pessoas. E isso demanda, então, agora você olhar para dentro de você e reconhecer que você é um podre de pecado, assim como eu sou. E o discipulado, ele é fundamental,
para estabelecer a cultura do reino dentro de uma pessoa. O discipulado é ensino, mas não é um ensino tão somente baseado em teorias que está escrito na Bíblia. O discipulado é baseado na sua vida. É por isso que Jesus ele fez discípulo, porque ele tomou para si aqueles 12 homens com a finalidade de que eles andassem com ele, para que eles pudessem ver quem de fato Cristo é. E assim somos nós. E toda e qualquer ideologia que ela é implantada de uma forma assertiva, com um objetivo límpido, com um objetivo puro, com um objetivo bom, não com coisas escusas, é assim. Aquela pessoa que está ali para demandar aquele ensino, ela vai discipular pessoas. Ela vai introduzir na mentalidade daquela pessoa aquele ensino, mas não tão somente por meio de um discurso bonito, mas quando aquelas pessoas olharem para a vida daquela pessoa e ver que aquela pessoa, ela realmente acredita naquilo que ela está falando e ela pratica aquilo que ela está falando. Nós temos vários exemplos históricos de pessoas que se levantaram para obrar o mal, mas por que elas obtiveram sucesso? Porque aquelas pessoas que elas estavam introduzindo aquela ideia, aquela ideologia, olhavam para essas pessoas e viam que era real, era a faca na caveira. Elas estavam fazendo, de fato, vivendo aquilo que elas estavam promulgando com as suas palavras. Então, para obrar o bem, nós também precisamos ser convincentes com as nossas vidas. A palavra do Senhor vai nos dizer que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. O reino das trevas, Satanás, os demônios e aqueles que são seus cooperadores, eles são mais ágeis por quê? Porque quando as pessoas olham para eles, não é só um belo discurso, a vida deles prova as palavras que saem dos seus lábios. Então, nós como igreja precisamos nos reafirmar. Nós como igreja precisamos voltar para os marcos antigos que estabeleceram os nossos pais, por meio de Deus. Nós estamos tentando modernizar a igreja, nós estamos querendo reestruturar e reformular a palavra de Deus, mas isso não vai acontecer, porque a Bíblia ela é a verdade irrefutável. E se você quer se encaixar no reino dos céus, você precisa se adequar à Bíblia e não a Bíblia a você. E se você tem o sonho, como Martin Luther King teve, de ver um país igual, um país que realmente vive aquilo que a sua Constituição promulga, você precisa se levantar, então, para ser o primeiro a ser totalmente transformado e impactado. Nós somos o sal e a luz do mundo, mas será que nós estamos sendo o sal e a luz do mundo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.